Motivo de alegria estar de volta aqui nesta casa abençoada, no qual a pastora confiou no nosso ministério. Quero louvar e engrandecer ao nome de Deus mais uma noite estar aqui presente. E nesta noite é uma noite especial, porque outrora eu estava no retiro tirando umas férias forçadas por desobediência e minha mãe estava clamando na igreja. E hoje, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje aqui se faz presente, porque a palavra do Senhor vai nos dizer: a oração de um justo pode tudo e seus efeitos. E se nesta noite eu estou aqui, eu agradeço primeiramente a Deus por ter dado saúde à minha mãe, por ter orado no momento de maior dificuldade na minha vida. Então nesta noite eu quero ser grato à oportunidade, à pastora, engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prometo ser rápido, não cansar aos irmãos, mas ser fiel àquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração quando eu recebi mais uma vez o convite e fiquei agradecido. Que a igreja possa abrir a Bíblia, aquele que tem o exemplar no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Jó 42, somente o verso de número 2. Eu vou estar tomando a leitura para ganhar tempo, que vai nos dizer assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Em outra tradução: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Soberano Deus, eterno altíssimo Pai, é por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, que aqui está a tua palavra. Que nesta noite o Senhor venha falar grandemente com a tua igreja, que não seja mais o obreiro ungido pelos céus Rodrigo, Pai amado, mas que seja, Pai amado, a tua palavra, Deus. Que o Senhor venha me usar, Pai amado, pela tua misericórdia mais uma vez, e que o Senhor fale com a tua igreja aquilo que o Senhor quer ministrar nesta noite. Fica conosco nesta noite, Pai amado. É o que eu te peço no nome de Jesus, Pai. Amém. Pode se assentar, igreja, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Fique à vontade, deixa Deus conduzir, que eu tenho certeza que vai ser uma noite profética. Amém? Igreja, nós estamos diante do livro de Jó. Jó, para quem não conhece, é o livro mais antigo da Bíblia, até mesmo antes do Pentateuco escrito por Moisés. Alguns estudiosos falam, meu irmão, que o livro de Jó foi escrito bem antes do que Gênesis. E eles falam que Moisés escreveu enquanto ele estava exilado na terra de Midian, quando ele foi casado com Zípora, que foi a sua esposa, filha de Jetro. Mas nesta noite não vamos focar nisso, vamos focar no livro de Jó. O livro de Jó faz parte do grupo seleto de 5 livros escritos na Bíblia, chamados de livros poéticos. Por que eu falo que são seletos? Porque diferente dos livros históricos, minha irmã, o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, Cantares e Eclesiásticos, eles foram escritos para sentir. Diferente dos livros históricos que narram a história, que é Juízes, Esther, Neemias e assim sucessivamente. Os livros poéticos de Jó é conhecido como o livro da dor, porque ele vai nos relatar o que Jó passou. Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava da aparência do mal. Nós podemos ter todas essas qualidades. Nós podemos ser pessoas retas, íntegras, temente a Deus e podemos nos desviar da aparência do mal, meu irmão. Mas nós não estamos isentos das provações de Deus, porque Deus prova quem expõe o ama. Nós temos filhos e uma vez temos filhos, nós somos provados por Deus. E assim foi Jó. Jó foi provado por Deus. Por quê? Deus já sabia do coração de Jó. Nesta noite eu já deixo uma palavra. Nós podemos ser retos, íntegros, temente a Deus, mas nós não estamos isentos de ser provados de Deus. Nós não estamos isentos de ser provados por Deus. Simão Pedro, Jesus não deixou Simão ser provado por Satanás. Por quê? Porque ele já conhecia que Pedro era sanguíneo, diferente de Jó. Deus já conhecia o coração de Jó, já sabia o que tinha dentro do coração de Jó. E nesta noite eu já quero deixar uma pergunta: Deus conhece o seu coração?
bravo por Satanás? Porque muitas vezes Deus não permite certas situações porque sabemos. Eu mesmo, dia após dia, falo: Deus, me liberta da raiva, me liberta da ira. E não é vergonha falar isso diante do teu altar, Deus. Não é vergonha alguma estar diante do altar e falar: Deus, eu preciso ser liberto disso. Deus, eu preciso ser liberto daquilo. Porque, igreja, a libertação é diária. Nós temos que buscar a libertação diária. Porque se nós não buscarmos a libertação diária, a verdade é que muitos serão salvos, porém poucos serão libertos. Irmão, mas é pesado isso, mas é verdade. A salvação veio para todos, porém poucos querem a salvação. A libertação já é diferente. Muitos não querem ser libertos daquilo. Aquele pecado escondido, meu irmão. Aquele pecado de estimação. E por isso que eu tenho comigo, igreja, que nesta noite eu falo: muitos serão salvos, porém poucos serão libertos. Satanás, ele veio para matar, roubar, destruir. Por que eu falo isso? Porque um dia Deus falou: Satanás, de onde vem? E Satanás responde: eu venho de cirandar, eu venho de andar a terra. Satanás não tem moradia, igreja. Ele quer matar a minha e a sua família. Ele quer roubar a minha e a tua identidade, minha irmã. Mas tenha a certeza nesta noite que nós temos um pai que zela pela nossa salvação, um pai que zela por aquilo que ele nos confiou. Deus conhece eu e você, e jamais ele vai deixar tocar aquilo que tem em nós. E Satanás fala a Deus. É claro que Jó é reto, íntegro e temente a Deus, porque o Senhor concede tudo aquilo que Jó tem. Jó tinha bens materiais, Jó tinha gado, Jó tinha uma família abençoada, Jó tinha filhos e filhas, Jó tinha 10 filhos. E Satanás falou: é fácil, porque o Senhor cerca ele com bem. Deixa eu tocar nele, deixa eu tocar em tudo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar. Mas nesta noite eu quero dizer: pode o inferno tocar na minha e na tua vida, pode o capeta, na música do louvor, Satanás tocar em tudo que nós temos, mas ele não pode tocar naquilo que ele você carrega, que é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nesta noite, igreja, Deus me trouxe aqui para te dizer que ele está fazendo uma cerca, uma muralha, e pode o inferno tramar contra mim e contra a tua vida, meu irmão. Mas Satanás não tem o poder de tocar naquilo que Deus colocou na minha e na tua vida nesta noite. Só quem crê nessa palavra dá um glória a Deus. Nesta noite eu te pergunto: onde está o teu coração? Onde está o meu e o teu coração, igreja? Se está naquilo que Deus tem nos proporcionado durante a nossa caminhada, ou se está no Criador dos céus e da terra, nas coisas terrenas que Deus tem nos proporcionado, no carro, na porta de emprego, ou até mesmo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Salmo 121 vai nos dizer: eleva meus olhos para o monte, minha irmã, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que nós tenhamos a certeza, igreja, que nós tenhamos que estar com o coração voltado para aquele que nos criou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. É fácil adorar a Deus quando estamos rodeados de bens. É fácil, minha irmã, adorar a Deus quando tudo vai bem. Mas é difícil continuar glorificando e adorando a Deus. E assim foi Jó. Deus permitiu: vá e toque em tudo que ele tem. Toca em tudo que ele tem. E Satanás tocou nos seus gados, tocou nos seus filhos. E foi de repente. Foi um vento. Imagina, pastora, você demorar anos. Jó era como se fosse o sheik nos dias de hoje. Era rico em gados. A Bíblia nos menciona que tinha mais de 10 mil cabeças, tinha tudo. E de repente se perde tudo. O que você faria? Você vendo tudo sendo devastado, uma questão de segundos. Muitos questionariam:
muitos murmurariam, mas Jó foi diferente. Jó foi diferente. Satanás tocou em tudo. E Deus perguntou: e aí, ele blasfemou? Não, Jó não blasfemou. Diferente de mim e de muitos de hoje em dia, porque eu primeiro me coloco como em primeiro lugar. Porque a palavra, antes de cortar para a igreja, corta para mim. Quantas vezes eu já fui provado, provações de Deus, e eu sem um discernimento de espírito, questionei, reclamei e murmurei. E isso só mostrou que muitas vezes, antes de entender o propósito de Deus, o meu coração estava nas coisas terrenas. Eu me coloco em primeiro lugar, porque antes de me dirigir à igreja, primeiro veio para mim. Perdi carro, perdi emprego, e não entendia o que estava acontecendo, igreja. Porque o meu coração estava nas coisas terrenas deste mundo. Diferente de Jó, que Jó sendo provado, Jó perdeu tudo. Ele continuou adorando, glorificando e exaltando. O posicionamento de Jó, igreja, foi um posicionamento de uma pessoa reta, íntegra e temente a Deus. Qual tem sido o meu e o seu posicionamento perante as adversidades encontradas durante a vida? Qual tem sido o meu e o teu posicionamento, minha irmã, durante as nossas percas materiais? Nós estamos vivendo um evangelho que muitos estão buscando aquilo que Deus pode oferecer, mas não estão buscando aquilo que Deus é. Muitos têm buscado a bênção, muitos não querem mais buscar o abençoador. Se é uma cesta profética onde tem o revelador do Pix, aonde tem aquele profeta do Pix, as igrejas estão cheias. Mas enquanto estamos vivendo um evangelho que confronta, uma palavra que confronta, muitos já não querem mais vir buscar, meu irmão, porque a palavra confronta. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jó reconhece que tudo pertence a Deus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E esta noite, eu e você está sendo provado no fogo. Porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus já sabia quem era Jó e já sabia que Jó não ia questionar, Jó não ia murmurar e Jó não ia blasfemar. Porque a palavra do Senhor, a Bíblia nos relata que a mulher de Jó a Bíblia nos relata que a Bíblia fala que a mulher de Jó diz: amaldiçoa este Deus e morre. Em outras traduções, blasfema contra este teu Deus. E por que contra este teu Deus? Quando estava na bonança, era o Deus de dois, era o Deus dela e Deus de Jó. Mas quando veio a provação, era o teu Deus. Quando Jó tinha tudo, quando ela vivia regalias, era o Deus dela também. Mas quando começou a vir a ruína, era somente o Deus de Jó. Isso aqui não é indireta para ninguém, mas a Bíblia nos relata em Provérbios: a mulher sábia edifica o lar e a tola a destrói. Não estou dizendo que aqui tem, eu estou dizendo que a Bíblia nos menciona. E a Bíblia nos diz que a mulher de Jó fala para ele: amaldiçoa este Deus e morre. Mas ele fez diferente. Mesmo em meio às adversidades da vida, mesmo em meio às dificuldades, ele não blasfemou, não reclamou, não murmurou. Ele se prostrou, ele se colocou de joelho e reconheceu: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó mostra para Satanás que ele pode tocar em tudo, que ele não iria blasfemar. Igreja, que nesta noite nós venhamos ter, minha irmã, o consentimento e entender que as provações que nós passamos na vida não é questionamento, não é murmuração, porque com Deus não tem sim, sim, não, não. Com Deus eu vou corrigir, eu vou melhorar. Com Deus não tem meninice, com Deus não tem choro, não tem, ou é ou não é. Como a nossa pastora falou, escolhido não tem escolha. Se eu e você foi escolhido, se eu e você foi separado para fazer o ID do Senhor, não importa a provação, minha irmã, não importa a luta, não importa a dificuldade, que nós venhamos chorando, que nós venhamos rastejando, mas que nós venhamos seguir aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Porque muitos veem o
primeiro vento já não quer mais fazer. Muitos veem a primeira perseguição, muitos veem a calúnia, a difamação que acontece pelaquilo que nós carregamos. Porque, igreja, não é o que nós somos, é o que nós carregamos. Paulo era perseguidor da igreja, mas quando ele teve o encontro verdadeiro com Cristo, meu irmão, ele se tornou perseguido. E ele foi perseguido não pelo que ele foi, mas sim pelo que ele carregava. Ele carregava a verdade. E muitos são perseguidos porque carregam a verdade. Glória a Deus. Jó 23:10. Ele sabe o meu caminho, provando-me ele. Ele aqui está falando o nosso Deus. Sairei como ouro. O fogo não serve para transformar em ouro. O fogo revela o ouro. E muitas vezes nós somos passados no fogo, nós somos passados no deserto, na prova. E a palavra de Deus nos fala: Ele sabe o meu caminho, provando-me Ele. E aqui está falando, Ele é o nosso Deus. Sairei como ouro. As provas que Deus coloca na minha e na sua vida só servem para revelar aquilo que Deus já sabe a meu e o seu respeito. As provas que Deus tem permitido só servem, minha irmã, para revelar aquilo que Deus já conhece o nosso coração. Porque, como eu falei mais cedo, Deus permitiu Satanás ir andar com Jó, mas não permitiu com Pedro. Deus permite muitas provações na minha e na sua vida, irmã, porque Ele sabe aquilo que nós carregamos. Deus sabe aquilo que nós suportamos. E Deus não dá uma prova maior do que aquela que nós não possamos suportar. Mas nesta sexta-feira, uma sexta-feira profética, eu quero te dizer: se você está nessa prova, se você está nesse deserto, saiba que Deus tem ouvido as suas orações e Ele tem permitido, porque Ele sabe até onde vai a minha e a sua força, minha irmã. Ele sabe onde está o teu coração, e é por isso que Deus permitiu o Satanás ir andar com Jó, porque Jó era uma pessoa reta, íntegra, temente a Deus, se desviava do mal. Os amigos questionou: Jó está em pecado, e Jó orou pelos seus amigos. A esposa amaldiçoa esse Deus e morre, mas Jó falou: para trás de mim, mulher. Glória a Deus. Quem acredita nessa palavra, igreja? Quem acredita que Deus tem permitido muitas provações? Porque existem dois tipos de provações: aquela que Deus permite nós passar, os desertos de Deus que nós passamos, ou aquelas provas, as provações que nós mesmos nos entramos. Existem dois tipos de deserto: os desertos da desobediência, no qual eu já passei, e o deserto que nos coloca. O livro de Mateus, os evangelhos, vai nos dizer que após Jesus ser batizado no Jordão, o Espírito Santo conduziu ele ao deserto. Tem muitos desertos da vida que nós somos conduzidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Não tem escola melhor, minha irmã, do que o deserto. Igreja, não tem escola melhor do que o deserto. Se você está passando pelo deserto nesta noite, tenha discernimento de saber se é Deus, o Espírito Santo, te conduzindo, te forjando para algo maior, ou se é o deserto que eu já passei por causa da desobediência. Porque eu só posso pregar e ministrar e testemunhar aquilo que eu já vivenciei. E por onde eu passo, por onde Deus me levar, nos quatro cantos desta terra, eu tenho autoridade e propriedade para dizer: o deserto que eu passei, minha irmã, foi fruto da minha desobediência. O deserto que eu já passei foi fruto da minha desobediência, diferente de desertos que eu passei com Deus, que foi Deus forjando o meu caráter. Foi Deus me forjando para aquilo que eu iria vivenciar debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A verdade é, igreja, que muitos já não querem mais passar o deserto de Deus. Eu não vou naquela igreja porque a pastora prega duro. Eu vou naquela igreja porque tem o profeta do Pix. Nós estamos vivendo num evangelho, nós estamos vivendo num tempo que o evangelho está sendo levado pelas coxas. A palavra confronta,
conhecereis a verdade vos libertará. Então, minha igreja, se nesta noite não é por força nem por violência, a palavra do Senhor fala: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Se aqui tem uma palavra que confronta, se aqui tem uma palavra que toda noite você entra e a tua pastora prega que pecado é pecado e ainda vai levar para o inferno, glorifica e exalta o nome do Senhor, porque ela quer ver a minha e a tua vida no céu. Se você frequenta uma igreja na onde o pastor passa a mão de pecado, aleluia, na onde ele não fala que pecado leva para o inferno, igreja, que nós venhamos abrir os olhos, porque a verdade é que muitos altares já estão contaminados. Eu falo isso debaixo da autoridade de Deus. O Congresso de Gideões, missionário da última hora, teve uma pastora que trouxe muitas verdades. Muitas verdades não são ditas porque pastores preferem igrejas lotadas por causa disso. Muitos pastores preferem uma igreja cheia por causa disso. As almas estão aí fora perecendo. Muitas almas já estão aí fora perecendo sem perspectiva de vida, porque estão sendo enganados. Mas a palavra do Senhor fala: ai daquele usurpador que se aproveita da lã e da gordura da minha ovelha. Que nós venhamos, igreja, ter um discernimento nesta noite. Que nós venhamos buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque o Salmo 121, como eu já falei, que nós venhamos ter o foco no Senhor que fez os céus e a terra, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Como eu disse, o fogo serve para revelar o ouro, e o fogo, as provas de Deus, serve para revelar aonde está o meu e o seu coração. Se coloca de pé, igreja, nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Era Deus dizendo para Jó: já sei quem é você, porque Jó passou por coisas que ninguém na terra aguentaria passar. Por isso que eu falei, Jó é composto no conglomerado de 5 livros poéticos, que diferente dos livros históricos que são para contar a história de Abraão, Isaac, Moisés, os livros poéticos são para serem sentidos. Que nesta noite nós venhamos sentir aquilo que Jó passou e venhamos ter a lição que Jó nos ensinou, que mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas, minha irmã, não venhamos questionar, não venhamos reclamar, não venhamos murmurar. Que nesta noite possamos ter o privilégio de ouvir Deus dizer, mesmo em meio à minha e à tua prova, igreja, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos desertos, eu já sei quem é você, minha irmã, eu já sei quem é você, meu irmão. Que nesta noite nós venhamos ter o privilégio, igreja, de ouvir do Senhor: eu permiti esta prova porque eu já sabia quem era você, meu filho. Eu permiti este deserto, meu irmão, porque Deus fala: eu sei quem é você no particular. Não é a falta de emprego, não é a falta do alimento, não é a falta de dinheiro que corrompe o meu e o teu caráter, porque Deus só permite a prova, Deus só permite situações quando Ele já conhece o meu e o seu caráter. Jó não ficou prostrado, Jó não ficou reclamando, ele se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou aos pés de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, voltarei, curarei, sararei a minha terra. Jó recusou-se a pecar, porque muitas vezes vem o primeiro vento, o segundo, muitos já se afastam da igreja, muitos começam a buscar no mundo aquilo no qual não encontrou, porque a impaciência hoje em dia dentro da igreja, muitos acham que é tudo no nosso tempo, mas o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Muitos já não têm mais a paciência de esperar o Kairos de Deus.
Kairos é o tempo perfeito, oportuno de Deus. Muitas pessoas não têm a paciência, como já foi ministrado aqui em outra oportunidade. Se Deus entrega a bênção na minha vida e na sua, antes do tempo se torna maldição, porque Deus sabe que muitas coisas, minha irmã, nós não estamos preparados para viver. Muitas coisas, igreja, nós não estamos preparados para viver. Muitas pessoas falam: Jesus está voltando para voltar. Minha avó, minha bisavó falava: Jesus está voltando para voltar. Mas nesta noite eu falo: não, Jesus não está demorando para voltar. Jesus está a tempo de eu e você se arrepender daquele pecado. Jesus não está demorando para voltar, meu irmão. Jesus está tendo tempo para a igreja voltar a buscar a essência do primeiro amor, porque muitos já perderam a essência do primeiro amor. Muitos já não buscam mais naquele primeiro amor. E eu sempre falo comigo: Deus, não deixa a essência do primeiro amor se apagar. Deus enche, Deus acende a chama que tem em nós, mas cabe a nós, igreja, permanecer na presença de Deus e deixar a chama do primeiro amor não se apagar. Glória a Deus, aleluia. Igreja, nesta noite, esta é a palavra que Deus gerou ao meu coração. Eu não sei a maneira que você adentrou. Foi uma palavra rápida, mas sucinta, que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Que não importa a situação que você está passando, não importa o cenário, seja um cenário de escassez financeira, seja um cenário de escassez alimentícia, não importa, que nós venhamos perseverar até o fim. E todos conhecem a história de Jó. Jó não blasfemou, Jó não reclamou. E quando acabou a provação, Deus restituiu o dobro a Jó. Jó era um homem rico, que se fosse nos dias de hoje, era considerado um dos maiores sheiks. Jó teve seus filhos restituídos, seus bens em dobro, teve tudo restituído. Que nós não venhamos nos apegar em bem material, igreja. Não estou dizendo que é errado buscar, não, mas a palavra do Senhor fala, como eu já falei: buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus é o nosso Pai, e nós, sendo filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Deuteronômio 28 fala: as bênçãos seguirão aqueles que obedecem. Mas logo à frente também fala o que nos acontece com a desobediência. Deus não tem o prazer de ver um filho perecendo. Deus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. E que nesta noite saiamos daqui com a certeza, nesta sexta-feira profética, que Deus veio para nos abençoar. Glória a Deus. Reflita na letra deste louvor, igreja. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra.
Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e o dele. Só você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o Igreja, como foi dito, que nesta noite possamos sair daqui com a plena certeza e sem dúvida que Deus conhece o meu e o teu coração. Que nós saiamos daqui com a certeza que não importa a dificuldade, é difícil a prova, dói muito, porque eu não vou mentir. Eu passei os 4 piores meses da minha vida trancado, recluso. Eu chorava por causa da desobediência. Que nós venhamos sair desta noite, por mais que a situação adversa nos encontre no meio da caminhada, mas saiba que se é permissão de Deus, minha irmã, é Deus nos forjando para o propósito dele. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você nesta noite. Aquele que puder, fique de pé sobre os seus pés. Vamos orar nesta noite, igreja. Vamos agradecer e glorificar a Deus. Soberano, eterno, altíssimo Pai celestial, Criador dos céus e da terra. Nesta noite a tua palavra foi ministrada, Deus. Que os teus filhos e as tuas filhas saiam daqui nesta noite, Pai, com a certeza, Deus, que nós sabemos, Deus, Pai, quem nós somos diante das adversidades, Pai. Que nós saiamos daqui, Deus, nesta noite com a plena certeza que o Senhor conhece os nossos corações. Que não é a prova que nós tenhamos passando, que não é a dificuldade, que não é a falta de emprego, que não é a falta do alimento que vai fazer nós pecar, nós blasfemarmos e nós desviarmos do caminho do Senhor, Pai. Deus, eu te peço nesta noite, aonde tiver um coração quebrantado e contrito e arrependido dos pecados, que o Senhor desça pelo teu Espírito Santo, que o Senhor desça nesta noite
igreja, Pai amado. Vidas venham ser convertidas, vidas venham ser batizadas, para a honra e glória do teu santo nome. Pai amado, é no nome de Jesus que eu já quero entregar a Ti toda a honra, eu entrego a Ti toda a glória, eu entrego ao Senhor todo o louvor e toda a adoração. Eu Te agradeço e Te glorifico nesta noite, em nome de Jesus, Pai amado. Amém, Deus, amém. As palmas louvam e engrandecem ao Senhor nesta noite, igreja.